Os laboratórios têm se tornado bem populares ao redor do mundo. Uma das explicações para o crescimento de sua popularidade segue uma ideia baseada em 3 pilares principais: as reformas no setor público, que visam um melhor serviço e melhores resultados, a busca por simplificar soluções e a tentativa de adotar as tecnologias de informação e comunicação de forma efetiva e rápida. As reformas no âmbito público, especialmente na administração pública, vêm trazendo um foco na produção e nos resultados, sendo conhecida como nova gestão pública. Tais reformas vêm acompanhadas também de algumas tendências do setor privado, que também começam a ser trazidas para o setor público, como design thinking, com foco no usuário e, no caso da administração pública, no cidadão, experimentação frequente de diversos projetos e novas ideias, e análise dos problemas públicos por diversas perspectivas. Tendo somente esses princípios como base, os laboratórios de inovação já teriam grande força e já atenderiam muito bem essa demanda. Quanto ao segundo pilar, que é o pilar da simplificação de soluções, a ideia é que os laboratórios seriam órgãos à parte do governo. Eles poderiam ter uma flexibilidade e autonomia maior, de todas as formas, desde financeiramente até o manejo de pessoal entre projetos, o que resultaria em um incremento de produtividade quanto aos projetos de inovação e possibilitaria um foco maior no cidadão, que também traria uma melhora na imagem do governo aos olhos da população. Por fim, o último pilar ou problema que os laboratórios buscam sanar é quanto ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação que se tornaram inestimáveis na vida de todos. O jeito mais fácil de ligar essas novas tecnologias ao setor público seria com um órgão desvinculado das burocracias excessivas e com foco direcionado a isso, trazendo assim ferramentas importantes como feedbacks mais imediatos e uma comunicação mais fácil e clara com os órgãos públicos. Mas o que são os laboratórios de inovação no setor público? Podemos dizer que são estruturas organizacionais que fazem parte da administração pública. Em geral, possuem uma equipe e estruturas próprias e estão voltados para fomentar a criatividade e a experimentação, com o intuito de desenvolver inovações para melhorar os serviços públicos e lidar com problemas complexos. Já suas funções podem variar de governo para governo, de local para local e se é de nível municipal, estadual ou federal. Contudo, podemos mapear algumas principais funções que eles compartilham, quanto à sua operação e objetivos gerais. De forma geral, pode-se dizer que os laboratórios de inovação do setor público buscam algumas formas de influenciar o setor, seja promovendo mudanças estruturais ou sistêmicas, visando o que anteriormente foi descrito como pilar de sua criação: o ganho de desempenho e melhora na qualidade dos produtos no âmbito público, dos serviços. Outros 2 aspectos comuns dos laboratórios de inovação são sua flexibilidade para lidar com problemas recorrentes da sociedade e o foco na inovação aberta, que constitui seu modus operandi. Governar e prestar serviços requer a adoção de políticas e processos inovadores que correspondam às demandas complexas que surgem dentro da sociedade. O setor público apresenta grandes especificidades e desafios contextuais que requerem cuidado para a liderança implementar mecanismos de inovação. Os desafios de liderança trazidos pelo artigo de Irving Schwella apresentam a dinâmica das relações externas e internas dos governos. Um desses desafios de liderança a ser exemplificado é a globalização. O processo de estruturação do mundo globalizado exige inovação e que os governos correspondam às demandas de tendência global. Um exemplo é a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, criado pela ONU. É um plano de ação que propõe, através de ações inovadoras e com potencial de transformação para a realidade global nos próximos 15 anos. O plano de ação inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que podem ser adotados pelos governos, pelas empresas e por toda a sociedade a fim de superar as problemáticas e melhorar a vida no planeta. A aderência das metas que compõem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
requerem um pensamento alinhado com novas formas de liderança também. Pensando no contexto das diretrizes a serem abordadas dentro da liderança no processo de inovação, existem duas abordagens a serem destacadas. A primeira é a abordagem dos traços de liderança. Essa abordagem é relevante para a compreensão das diretrizes a serem adotadas pelos governos no momento em que se estabelece a inovação. Os traços de liderança que competem aos líderes, trazidos da teoria de Daniel Goleman, são relativos à inteligência emocional e à capacidade dos líderes de se adequar às necessidades e encontrar soluções inovadoras. São competências importantes: a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais. Outra abordagem explicitada é a abordagem do aprendizado social de liderança. O autor afirma em sua conclusão que ela é ideal nos fenômenos de inovação. Essa abordagem coloca os líderes numa posição de incentivadores da capacidade de seus subordinados, apoiando e dando abertura para auxiliarem na solução de problemas. É sobre os líderes deixarem de ser autoridade, mas serem também incentivadores de sua equipe e abertos para absorver suas soluções aos problemas, sejam eles problemas rotineiros ou problemas adaptativos. No artigo Inovações no Setor Público, uma abordagem teórica sobre os impactos de sua adoção, publicado no repositório do IPEA, os autores discutem sobre a quantidade ínfima de artigos que existe a respeito das consequências que poderão ocorrer após o processo de inovação. A medição desses impactos é um fenômeno ainda mais complexo no setor público, pois envolve muitas variáveis e difícil avaliação e medição palpável dos impactos. É importante, então, que o conceito geral de inovação seja entendido. Segundo Joseph Schumpeter, o fenômeno da inovação é capaz de produzir rupturas, impulsionar o desenvolvimento e produzir um fenômeno chamado por ele de destruição criativa. No setor público, para Schumpeter, a inovação é entendida como uma mudança evolucionária. Essas mudanças são vistas como transformações essenciais de acontecerem, pois são uma forma de agir inédita no setor público. Mas pensando também no âmbito de um setor permeado de burocratização e processos formais, a implementação da inovação é dificultada. E então, quando ocorre, o processo de inovação produz mudanças profundas. Pensando ainda no setor público, deve existir um cuidado especial em relação à inovação, pois afeta de forma profunda e sensível o indivíduo ou o sistema social, impacta diretamente em sua realidade e deve ser feita com responsabilidade. Esse aspecto de responsabilidade e competência do setor público como provedor é importante de ser analisado, devido ao aspecto de quais interesses serão atendidos ou levados em conta na tomada de decisão, mais especificamente na agenda pública, por exemplo.